Olá, pessoal. Vamos continuar, então, nosso curso de Mecânica Geral. Vamos continuar aí tratando do tema de gravitação, né? Hoje é a nossa última aula nesse tema de gravitação. Na aula passada, a gente discutiu equação de Poisson, a gente viu o método, né, usando as superfícies de Gauss para calcular o vetor campo gravitacional em situações no qual existem simetrias esféricas, tá? E na aula de hoje, eu quero discutir com vocês uma aplicação legal do modelo de gravitação, tá? Que é a força da maré, tá bem? Então, hoje a gente vai entender por que tem maré alta e maré baixa, tá? Pois bem, né? Vamos começar, então, né? Lembrando que daquele famoso aquela coisa que a gente percebe, né, todo dia que a gente vai à praia, né, que num horário a água do mar está avançando sobre a areia e depois de algum tempo, um recuo grande que a faixa de areia fica gigante, né? Quem nunca reparou isso, né? Isso é uma coisa que só se você nunca foi para a praia para você não ter reparado isso, né? Eu tenho essa foto que eu mesmo tirei na praia de Maragogi, em Alagoas, que é um lugar que eu recomendo passear, é muito bonitinho, tá? Que eu tirei essas duas fotos lá em Maragogi, tá? Eu pergunto para vocês, qual que é a diferença entre essas duas fotos? A diferença é que uma foi tirada às 9 da manhã e a outra foi tirada às 3:30 da tarde, tá? Praticamente aí um intervalo de 6 horas entre uma foto e outra, tá bem? Note que às 9 da manhã a faixa de areia é gigante, vai embora. Às 3 da tarde, a água está praticamente no meu pé, tá bem? E o que causa isso, né? O que causa isso? Bom, a resposta é a atração gravitacional, notadamente da Lua, tá? E a gente vai entender hoje exatamente como isso funciona. Pois bem, para a gente começar a discutir o assunto, né, vamos fazer uma aproximação bastante simples e que não é tão ruim, tá? Vamos lidar com a Terra e a Lua isoladamente de outros corpos celestes, tá? Vamos pensar que a Terra e a Lua estão isoladas no universo, então os outros corpos celestes não influenciam, tá? Então vamos considerar só a interação Terra-Lua para ver a questão da força da maré, tá joia? Vamos imaginar, eu tenho a Lua aqui, eu tenho a Terra aqui, tá bem? Eu vou falar que a distância entre Terra e Lua é dzão, tá? Distância do centro da Terra ao centro da Lua é dzão, tá? E eu vou pegar um pedacinho de água, um copinho d'água no mar, tá? E vou colocar num ponto da Terra, tá? Mas para isso, eu vou rodar essa Terra minha e vou olhar ela a partir do Polo Norte, tá? Então, eu estou olhando a Terra a partir do Polo Norte, tá? E eu coloquei esse copinho d'água ali em algum lugar, tá bem? Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu vou escrever um sistema de coordenadas, que eu vou chamar de coordenadas linha, em algum lugar no espaço, tá? Em um ponto fixo no espaço. Então, vamos lembrar que nesse ponto fixo do espaço, tá? Eu posso dizer para vocês que a Terra está a uma distância RT desse ponto fixo.
tá bem? Eu vou dizer para vocês, massinha, esse pedacinho esse copinho d'água, está a uma distância RM desse ponto fixo no espaço, tá? Eu vou falar também que esse copinho d'água está a uma distância R do centro da Lua. E eu vou falar que esse pedacinho d'água está a uma distância R do centro da Terra. Tá bem? Sendo assim, pessoal, sendo assim, eu considero esse sistema de referencial x', y', z' no universo, em algum lugar, um ponto fixo, né? No qual a Terra está se movendo em relação a ele, tá? E a massinha também está se movendo em relação a ele, tá? Então, eu posso dizer, por simples soma vetorial, tá? Que o R da massinha nada mais é do que o R da Terra mais o R da massinha em relação à Terra, certo? De modo que a aceleração da massinha nesse sistema, tá? Ela é R dois pontos, RM dois pontos é igual à aceleração da Terra, dois pontos, mais a aceleração da massinha em relação à Terra, dois pontos, tá? Agora, se eu quero a aceleração da massinha em relação à Terra, é esse R dois pontos. R dois pontos é igual a RM dois pontos menos RT dois pontos. Tá? Eu só passo o RT para cá. Ah, professor, mas por que você quer a aceleração da massinha em relação à Terra? Bom, porque a gente está na Terra, né? A gente vê a influência a gente vê a mudança da maré na Terra, né? Então, é o quê? É a mudança da água do mar em relação à Terra, tá bem? Então, pessoal, eu posso falar para vocês que a aceleração da massinha em relação à Terra é isso daqui. Agora, pela segunda lei de Newton, eu posso escrever que essa aceleração é o seguinte: ela é a força agindo na massinha e a força agindo na Terra, dividido pelas suas massas. Ou seja, Rm, esse cara, o que é? É a aceleração da massinha em relação a esse ponto aqui. Então, quais as forças gravitacionais agindo nessa massinha? Ela é a força gravitacional aqui devido à Terra, né? Vai ser um G, massa da Terra, M sobre R ao quadrado na direção R chapéu, tá? Eu divido pela massa da Terra, eu tenho aceleração, tá? Então, eu posso dividir pela massa da Terra, perdão, pela massinha. Desculpa, falei bobagem, pela massinha. A mesma coisa, daí tem também a aceleração causada pela Lua, que está aqui, né? G, massa da Lua, vezes a massinha, dividido por R ao quadrado, tá? Vezes M na direção R chapéu, mas dividido pelo M, então dá outra componente da aceleração da massinha, tá? Então cancela aqui, dá aceleração, dá esses dois termos, a aceleração Rm dois pontos. E a Terra sofre a interação gravitacional da Lua, tá? Então é G, massa da Lua, massa da Terra, dividido pela massa da Terra, d quadrado, que é a distância ao quadrado. Eu posso eliminar a massa da Terra. Esse termo aqui é RT, dois pontos. Ok? Então, eu posso rearranjar esse cara da seguinte forma. Eu vou escrever menos GMT
sobre R quadrado, na direção R chapéu, menos G, massa da Lua, R chapéu sobre R quadrado, menos D chapéu sobre Dzão quadrado. Tá? Notem o seguinte, esse cara aqui, ó, é a atração gravitacional que aquele tanquinho de água sofre por causa da Terra. Tá? Essa aceleração aí é a famosa aceleração da gravidade da Terra nesse tanquinho de água. Tá? Agora, esse termo que sobrou aqui, ele é devido à presença da Lua. Tá? Ele é uma força que a Lua faz na massinha de água e um termo que a Lua faz na Terra. Tá bem? E esse é o termo da força da maré. Tá? Agora a gente vai estudar como esse cara aparece no nosso... como que ele atua nessa massinha aí. Tá bem? Então, a força agindo na massinha de água, né, ela é tudo isso daqui, né? Menos G, MT, Emin, sobre R quadrado na direção R chapéu, menos G, ML, Emin, R quadrado, Rão chapéu sobre R quadrado, menos Dzão chapéu, D quadrado. Onde? O primeiro termo é a atração gravitacional da Terra, o segundo termo é a força da maré. Tá? Bom, então, para a gente conseguir resolver esse problema, vamos considerar 4 pontos na Terra. Tá? Vamos considerar 4 pontos na Terra. Vamos considerar essa força, né, a força da maré, em 4 pontos específicos. Eu vou marcar um ponto aqui na Ásia, né? Na Ásia. Vou marcar um ponto aqui no Havaí. Vou marcar um ponto aqui no México. E vou marcar um ponto aqui na África. Tá? Vou marcar esses 4 pontos aqui. Eu escolhi esses 4 pontos porque por simples geometria, tá? Depois a gente vai ver para qualquer outro ponto. Tá? Então, percebam o seguinte. Se eu tenho esses 4 pontos, eu vou escrever, então, esse sistema de coordenadas, x chapéu e y chapéu, que pertence à Terra. Tá? Então, eu vou falar de x chapéu paralelo a Dzão. Tá? Eu vou falar que Dzão está na direção x chapéu. Tá? Esse Dzão aqui. E y chapéu é perpendicular a x chapéu. Tá? Isso aí no Equador. Tá? Vamos pensar aqui que eu estou próximo do Equador. Tá? E se eu faço isso, né, vamos começar a ver o que acontece em cada um dos pontos. Tá? No ponto A, o vetor é rão. Ou seja, se eu coloco aqui se eu coloco a água aqui, se eu estou olhando um pedacinho de água nesse ponto A aqui, o errão é Dzão mais R'im, certo? Porque, lembra, o errão é a distância do tantinho de água com relação à Lua. Então, vai ser essa distância da Lua até o centro da Terra e do centro da Terra até o ponto A. Então, a primeira distância é Dzão, a segunda distância é R'im. Tá? De modo que a força ela vai ficar naquele ponto A menos G, ML, massa da Lua, Emin, 1 sobre D mais R ao quadrado, menos 1 sobre D quadrado, na direção X chapéu. Tá bem? Porque tanto o D quanto o R, quanto o Rão estão na direção X chapéu. Está tudo na direção X chapéu. Tá? Agora, o D
é muito maior que o R1. Tá? A distância Terra-Lua é muito maior que o raio da Terra. Então, eu posso usar essa aproximação e fazer o seguinte, eu posso reescrever dessa forma, ó. Eu posso tirar o d quadrado para fora, aqui, de modo que fica 1 mais r sobre d ao quadrado menos 1, e eu posso expandir esse termo aqui, que é basicamente 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que fica 1 menos 2x, tá? Expansão em série de Taylor, tá? Se eu faço isso, perceba que esse 1 com esse 1 cancela. Então, usando essa aproximação, eu tenho que, no ponto A força da maré é simplesmente 2 vezes G, massa da Lua, emin, d ao cubo R, x, chapéu. Ou seja, a força da maré resultante no ponto A, ela está nessa direção aqui. Ou seja, a resultante da força da maré em relação à Terra, né, a aceleração causada pela força da maré da massinha em relação à Terra, é uma aceleração que faz com que a massinha saia da Terra, né? Ela tem essa direção. Não estou dizendo que ela vai fazer a massinha sair da Terra. Acho que eu falei mal. Eu estou dizendo que é nessa direção aqui, de afastar a massinha, o tantinho de água que está aqui, afastá-lo da Terra, tá? Então, é na direção X, chapéu, nesse ponto. Tá bem? Então, lembrem vocês que aqui eu tenho a força da gravidade da Terra, tá? Aqui a força G, a força massinha vezes esse termo aqui, né? Para esse ponto, mas eu tenho um termo que reduz a gravidade por um tantinho, tá? Reduz a gravidade por um tantinho, ela vai contra a gravidade por um tantinho. Legal. Agora, no ponto C, pelos mesmos argumentos, eu tenho que que R, Rão, é Dzão menos R. Certo? O Dzão está aqui, né? Aqui é R. Então, essa distância aqui nada mais é do que Dzão menos R. Tá? Então, eu vou escrever do mesmo jeito que eu fiz para o ponto A, mas agora eu vou escrever para o ponto C e troco D mais R por D menos R. Tá? E tudo na direção X também. Agora, eu vou pegar e vou expandir esse cara de novo em série de Taylor, né? E do jeito que eu fiz no ponto A. Então, como D é muito maior que R, essa expansão fica exatamente. A diferença que era menos aqui, agora fica mais, porque era mais aqui, agora está menos. Então, fica menos Gzão, massa da Lua, massinha, sobre D quadrado, 1 mais 2R sobre D, menos 1. 1 com 1 cancela. Então, no ponto C, a força fica menos 2Gm, G massa da Lua, vezes M sobre D ao cubo, R, X, chapéu. Então, percebam que a força da maré, né, para um copinho d'água aqui na Tailândia, sei lá, não sei se minha geografia está muito boa, eu não estou vendo direito o mapa mundi aqui, então eu só vou falar na Ásia, tá? E você percebe o quê? Você percebe que ela está indo na direção menos X chapéu. Nesse ponto aqui, lembre que a força da gravidade da Terra na massinha está para cá. Tá? Então, o que acontece? Acontece que, de novo, assim como no ponto A, no ponto C, a força da maré, ela está na direção contrária, no sentido contrário, desculpa,
a aceleração da gravidade, então ela causa uma pequena redução na força da gravidade. Tá? E nos pontos B e D, a gente tem o seguinte, a gente tem que o R, o vetor R, ele é Dzão na direção D chapéu, mais Rão na direção R chapéu. De modo que o Rão chapéu, ele é D chapéu mais R chapéu sobre raiz quadrada de D quadrado mais R quadrado. De novo, usando que o Dzão é muito maior que o R'inho, eu posso reescrever, posso tirar o D aqui, né? Esquecer esse R, de modo que o R chapéu fica aproximadamente D chapéu mais R sobre D, R chapéu. E R quadrado é aproximadamente D quadrado, tá bom? Por quê? Porque R quadrado é igual, é aproximadamente D quadrado mais R quadrado, desculpa, R a quarta sobre D quadrado, raiz quadrada, tá? Só que esse cara aqui é muito menor que esse. Então, eu posso escrever que R ao quadrado? Não, R, perdão. Eu posso escrever que R é aproximadamente D, raiz quadrada de 1 mais R sobre D a quarta. Se isso é verdade, isso aqui é zero, né? Tá? Então, essa aproximação é uma aproximação muito boa. Vamos lá. Legal? Então, usando isso e reescrevendo essa força nos pontos B e D, eu tenho que menos G, massa da Lua, massinha, R chapéu sobre R ao quadrado, menos D chapéu sobre D quadrado. Isso daí, ó, fica menos G, massa da Lua, massa da Terra, massa da massinha, da água, desculpa. Então, eu vou substituir esse cara por isso, tá? E vou substituir R quadrado por D quadrado, por essa aproximação. Então, fica D chapéu sobre Dzão ao quadrado, mais R sobre D ao cubo, R chapéu, menos D sobre D ao quadrado. Então, isso aqui cancela. Então, a força da maré fica simplesmente menos G, ml, eminho, R sobre D ao cubo, R chapéu. Isso nos pontos B e D. Tá? Note o seguinte. No ponto B, R chapéu está para cá. Portanto, a força da maré está para cima. Por quê? Porque tem um menos aqui. Lembrem vocês que nesse ponto, a força da gravitacional Terra-massinha está para cá. Então, note que, ao contrário do que acontece nos pontos C e A, no ponto B, a força da maré, ela se soma à força gravitacional Terra-massinha. Tá? Agora, no ponto D, o R chapéu está para cá. Portanto, a força da maré está para baixo. Da mesma forma, então, ela se soma com a força gravitacional. Tá? Então, percebam vocês que nos pontos A e C, a força da maré vai contra a força gravitacional. Nos pontos B e D, a força da maré vai no mesmo sentido da força gravitacional. A força gravitacional, eu estou falando Terra-massinha. Tá? E outra coisa. Aqui, a magnitude nos pontos A e C é 2G, massa Lua, massa Terra, sobre D ao cubo R'. E a magnitude
nos pontos B e D é menos G, massa da Lua, massa da água, R sobre D ao cubo. Perceba que tem um fator de 2 de diferença. Perceba que aqui o módulo da força da maré é 2 vezes maior do que aqui e aqui. Tá bem? Então, eu pergunto para vocês. Né? A gente calculou e a gente viu que nos pontos A e C, a força da maré, ela vai contra a força da gravidade, nos pontos B e D, vai a favor. E daí eu pergunto, mas por que eu só vejo maré no mar? Eu não vejo, por exemplo, maré, força da maré, na piscina aqui em casa, não vejo em qualquer outra distribuição de líquidos. Alguém tem alguma resposta? Bom, dado... Acho que a quantidade de água é muito maior. Ela, tipo, tem um efeito por ter muito mais água, a gente consegue observar o efeito. Não. Não. Bom, o primeiro motivo pelo qual eu não vejo na piscina aqui de casa é porque eu não tenho piscina aqui em casa. Mas o motivo é outro, tá? O motivo é outro. O motivo é que é óbvio que a gente não vai observar uma distribuição pequena de água. Por quê? Porque se você para e compara a massa da Lua com a massa da Terra, e a distância Terra, o raio da Terra é 1,5% da distância Terra-Lua, e você calcula qual que é o módulo da força de maré em relação à força da gravitação da Terra em relação à massinha, você chega que a força da maré é da ordem de 10 a sétima menor do que a força da gravidade. Ou seja, a força da maré não faz nem cosquinha na força da gravidade. Tá? Ou seja, em até 7 ordens de grandeza, se for considerar só a força da maré, a gravidade não muda. Tá? Ela é muito pequena em relação à força da maré. Desculpa, a força da maré é muito pequena em relação à força da gravidade. Tá? É óbvio que o fato da gravidade estar para cá, a força resultante nesse copinho d'água que está aqui, é a força da gravidade. Por quê? A força da gravidade mais força da maré. Só que esse cara aqui é zero comparado com esse. Né? Esse aqui é zero. Tá? Agora eu te pergunto, se a força da gravidade é muito maior que a força da maré, como que a gente vê maré? Agora eu inverto a pergunta. Acabei de mostrar para vocês que ela é insignificante. Tem que considerar também a rotação da Terra nessas contas dessas forças? Então, na verdade, eu acho que você está quase chegando no caminho, mas não é exatamente isso. O que acontece é que eu calculei nos pontos A, B, C e D, tá? E nos pontos A, B, C e D, os resultados da força da maré dão exatamente na mesma direção da força da gravidade. Tá? Mas se eu coloco agora a minha massinha nesse ponto que eu já tinha colocado, se eu coloco a minha massinha aqui, nesse ponto aqui, eu coloco ela num ponto qualquer do globo, tá? Vamos considerar nesse plano XY, tá? De modo que o ângulo entre o vetor R e o vetor X é θ. Então, isso aqui, ó, isso aqui é θ.
Tá? Então, ângulo θ aí. Tá bem? Eu posso decompor a força da maré nesse ponto, tá? Nesse ponto aí, eu posso decompor a força da maré em duas direções, x e y. De modo que a força da maré em x, a componente em x, ela é igual à componente que estava em C e A. Ou seja, vai ser duas vezes G, massa da Lua, massa da Terra, sobre D ao cubo, só que ao invés de ser vezes R, é vezes X, na direção X chapéu. Percebam que quando eu estou no ponto C, o X é igual a menos R. Então, dá menos duas vezes. Quando eu estou no ponto A, o X é igual a mais R. Então, dá duas vezes. Volta ao que era antigamente. Tá? Como tem que ser. E quando eu estou nos pontos B e D, o X vale zero, né? Então, essa componente em X vale zero. Tá joia? Então, eu vou escrever a força da maré. Eu vou escrever a força da maré num ponto M dessa forma. Então, olha, percebam que o termo em X, nesse caso aqui, para a massa para essa massinha que está aqui, a força em X está aqui, ó. Vocês concordam? É na direção X, tá? E ela é negativa porque nesse ponto o X é negativo. Então, ela vai para menos X. A parte em Y vem do que eu calculei em B e D. Vai ser menos G, massa da Lua, massinha da água, sobre D ao cubo, Y na direção Y chapéu. Tá? Ou seja, percebam que nos pontos A e C, o Y vale zero. Então, a componente em Y vale zero. No ponto B, o Y vale menos X. Desculpa, o Y vale menos R. Então, menos com menos dá mais. Então, aqui a força da maré está para cima. No ponto D, Y é R, então menos com mais menos, aqui a força da maré está para baixo. Tá? No ponto M, no ponto onde eu coloquei o M ali para ilustrar, o Y é positivo. Então, a força da maré na componente Y está aqui. Ó. Ela é um tanto assim. Tá? Era isso daí. Consequentemente, né, eu posso reescrever isso em termos do ângulo θ, né, aquele ângulo que eu desenhei ali. Né, o X é R cosseno θ e o Y é R seno θ. Então, a força da maré fica 2G, duas vezes a massa da Lua sobre a massa da Terra. Desculpa. 2G, massa da Lua, vezes a massinha de água, sobre D ao cubo, vezes R cosseno θ, na direção X, menos G, massa da Lua, massa da água, sobre D ao cubo, R seno θ em Y. Então, esse ponto eminho aqui, nesse ponto que eu coloquei o eminho, a força da maré resultante é essa aqui que eu desenhei em laranja, tá? Que é a soma dessas duas componentes que eu tinha escrito ali. Tá? Então, o que acontece? Acontece que os pontos que eu calculei, o A, B, C e D, eles não causam influência nenhuma. Mas esse ponto aqui, vocês percebem que a direção da força da maré é R cosseno θ em X menos R seno θ em Y. Tá? Note que ela não é a mesma direção da força gravitacional. A força gravitacional,
Vou escrever a força gravitacional de azul escuro. A força gravitacional, ela é, né, G, massa da Terra, massa da Lua, massa da água, sobre R quadrado na direção R chapéu. Tá? Então, vou escrever aqui R ao cubo, R, tem um menos aqui, tá? R cosseno θ em X, mais R seno θ em Y. Perceba que a direção não é a mesma. Tá? Perceba que a direção não é a mesma, porque aqui embaixo, esse cara eu posso reescrever como G ml eminho sobre D ao cubo vezes R, vezes 2 cosseno θ, tem um menos aqui, então vou colocar um menos aqui, mais, na direção X, mais seno θ na direção Y. Tá? Percebam, se eu acabar com esse R aqui, a direção desse é cosseno θ em X, mais seno θ em Y. Aqui vai ser menos 2 cosseno θ em X, mais seno θ em Y. Tá? Percebam que elas não são paralelas. Ou seja, tem um componente da força gravitacional, da força da maré, que não é paralela à força gravitacional. Como resultado, naquela direção, a força da maré vai atuar, né? Porque não é simplesmente somar, né? Vai ter uma resultante numa direção que é tangencial à superfície da Terra. De modo que, no fim das contas, se eu estou com água nesse ponto aqui, eu vou ter uma força aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, tá? Daí aqui, aqui. Na verdade, ela não é tangencial, né? Eu falei bobagem. Ela, em alguns pontos ela vai ser, mas não necessariamente. O que ela vai fazer? Ela vai sair de uma força assim, vai fazer isso, 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 isso. Entendeu? Ou seja, ela sempre vai ter uma componente que não é paralela à força da gravidade. Ela vai ter uma componente tangencial. Tá? Não que a resultante seja tangencial, não lembro o que eu falei, mas corrigindo aqui se eu falei errado. Tá? Ela vai ter uma componente tangencial. Ela começa aqui, então ela vai ter uma componente tangencial. Né? Percebam que se eu escrevo a força assim, ó, ela vai ter uma componente aqui e uma componente aqui. Essa componente aqui, nessa direção, não tem força da gravidade. Tá? Então, o que ela está fazendo? Ela está acelerando essa massinha aqui para cá. Aqui, está acelerando essa massinha para cá. Até que aqui não acelera nada. A mesma coisa daqui, acelera essa massinha para cá, essa para tudo nessa direção, tá vendo? E aqui não acelera. Ou seja, a tendência é que ele acelere essa água que está aqui nessa direção, nessa direção, nessa direção e nessa direção. Ou seja, ele tira a água do Havaí ele tira a água do Havaí e leva para o México, tira a água do Havaí e leva lá para o Japão, tira a água da África e leva para o Japão, tira a água da África e leva para o México. Tá? Então, a maré aqui desce, a maré aqui sobe. Tá joia, pessoal? Então, o resultado não é das forças calculadas nos pontos A, B, C e D, mas sim das componentes da força tangencial à superfície da Terra. Tá? Tá joia?
Então, o que acontece é um deslocamento de água daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, até que ela chega aqui. Tá? O mesmo é válido para... O mesmo é válido para os pontos B em relação a C e A, por exemplo. Tá? Agora, o que acontece? Então, vamos dizer que eu fiz essa conta assim. O que acontece daqui 6 horas? Daqui 6 horas, a Lua que estava aqui, agora está aqui. Ela desceu. Daqui 6 horas, a Lua está aqui, tá? E o que acontece? Tudo inverte, né? Então, agora, a água que estava aqui volta para lá. Ó, ao contrário. A água que estava aqui vem para cá, a água que estava aqui vem para cá, a água que estava aqui volta para lá, a água que estava aqui volta para lá. E daí, onde eu tinha maré alta, agora eu tenho maré baixa. Onde eu tinha maré baixa, agora eu tenho maré alta. Tá? Dali 6 horas, eu volto para cá. Volta na mesma situação geométrica que era há 12 horas atrás. Dali 6 horas, para cá. E assim por diante. Então, por isso que aquela foto que eu tirei em Maragogi, 6 horas de diferença, fez toda aquela diferença na altura do mar. Tá? Porque eu estava numa situação aqui e depois numa situação aqui. Tá? Agora eu te pergunto, as pessoas falam, né, quem aí é pescador ou qualquer coisa nessa linha, ou gosta de mergulhar, alguma coisa assim, as pessoas falam que a maré alta ela é mais alta em lua cheia e lua nova. Isso é verdade ou é crendice popular? Porque, veja, os cálculos que eu fiz, independe se que lua que é, se é nova, cheia, minguante. Então eu pergunto, isso é crendice popular ou isso é verdade? Não, mas a lua nova ela fica mais perto da Terra, não é? Tá, mas a distância, a variação é pequena, né? Por que as pessoas falam que a maré alta da lua nova é maior do que a maré alta da minguante, por exemplo? Ninguém chuta? Que a minguante só tem meia lua. Cortaram metade. A massa divide por 2. Metade está guardada. Mas, no caso, a lua nova não tem nada, né? A lua nova é sem lua, né? A lua cheia que é a lua inteira, né? Então, se fosse essa teoria, não deu. Ó, já provei o contrário. Mas gostei da resposta, foi muito engraçado. Foi uma boa zoeira. Alguém tem alguma sugestão? Bom, eu vou surpreender vocês. E o Sol? Onde que ele entra nessa brincadeira? Vocês nunca ouviram falar na força da maré do Sol, já ouviram? Nunca ouvi falar, não, professor. Exatamente. Você vê como que a turma menospreza o pessoal. Vamos lá. Coloca a Terra aqui, coloca a Lua ali. Tá? Vamos lembrar que a massa da Lua é 1,2% a massa da Terra. E que a distância Sol-Terra é 400 vezes maior que a distância Lua-Terra. Então, o Sol está aproximadamente 400 vezes mais longe do que a Lua. E se lembrar que essa equação vai com D ao cubo, então 400 ao cubo dá 4 vezes 10 dá 4 vezes 4 vezes 4 é 64 vezes 10 à sexta. É coisa pra caramba. Só que a massa do Sol é 300 mil vezes maior que a massa da Terra.
Perceba que a massa do Sol é muito maior que a massa da Terra, a massa da Lua é muito menor. Se eu calculo as mesmas coisas, agora considerando só Terra, Sol, tá? Eu posso, né? Eu calculo considerando só Terra, Sol. Se eu faço isso, eu tenho que, olha que legal, eu tenho que a força da, maré do Sol sobre a força da maré da Lua, ela é G. Estou falando em módulo, tá, pessoal? Estou só calculando o módulo aqui, não estou pensando em direções nem nada, só grosso modo, tá? G, massa do Sol, massa da água, sobre distância Sol-Terra ao cubo. Sobre G, massa da Lua, massa da água, dividido pela distância Lua-Terra ao cubo. Eu posso cancelar isso com isso. Eu fico, então, que isso aí é proporcional à distância Lua-Terra, distância ao cubo, sobre distância Sol-Terra ao cubo, vezes massa do Sol sobre massa da Lua. Se eu faço essa continha, isso dá aproximadamente 27,10 na sexta, dividido por 64,10 na sexta. Ou seja, dá 0,4. Ou seja, o Sol aqui, coloco o Sol na minha brincadeira, tá? Se eu coloco o Sol na minha brincadeira, eu preciso considerar o Sol. Porque a força de maré do Sol, ela não é desprezível. Ela é metade da força da maré da Lua. O que acontece, no fundo? Se o Sol e a Lua estão diametralmente opostos, que Lua que eu chamo essa? Ô, professor, eu pulei as aulas de astronomia. Eu também não lembro os nomes da Lua, não. Eu perguntei porque eu não lembro mesmo. Não foi pegadinha. Aí é complexo. Eu acho que é Lua Nova, né? Então, o que acontece? Né? Porque a Lua Nova está na sombra. É isso. Deixa eu lembrar. Agora me deu branco aqui. Mas, independente do nome da Lua, ou é nova ou é cheia. Me esqueci agora. Tá? Isso é O Daniel respondeu aqui no chat, ele disse que pesquisou e é cheia mesmo. cheia, né? Quando está diametralmente oposto é cheia, né? Acho que é isso aí. Legal. Tá diametralmente oposto. Nessa Lua diametralmente oposta, olha que legal que acontece. É a força da gravidade do Sol. O Sol está aqui. Vamos esquecer a Lua um pouquinho. Vocês concordam comigo que essas setinhas A, B, C e D, elas podem representar a força da maré do Sol? Porque estão no mesmo eixo aqui, né? Do mesmo jeito que a Lua faz uma força de maré desse jeito aqui, o Sol, eu posso fazer as mesmas contas, considerando aqui D, considerando aqui a massinha, fazer aquelas mesmas contas que a gente fez, porque estão na mesma direção, tá? Então, eu vou considerar que essas setinhas A, B, C e D são as forças da gravitação, as forças da maré do Sol. Se a Lua está diametralmente oposta, o que acontece? A da Lua vai ser 2 vezes maior, mas ela vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui e vai estar aqui. Concorda?
Ou seja, num ponto qualquer aqui, que a gente fez a conta, também a força da gravitação do Sol e da Lua vão se somar. Elas vão se somar. Ou seja, eu vou ter mais força de maré, porque eu vou estar somando o Sol e a Lua. Tá? A contribuição do Sol e da Lua se somam, aumentando o efeito da força da maré na Lua cheia e na Lua nova. Agora, uma semana depois, quando o Sol e a Lua estão num ângulo de 45 graus, tá? Eu estou vendo a Lua quarto minguante ou a Lua crescente, né? O que acontece? O efeito da Lua agora, o eixo X da Lua inverte, né? De modo que a Lua fica assim, assim e assim, tá? De modo que a contribuição do Sol e da Lua se subtraem, diminuindo o efeito da força da maré. E isso acontece nas luas crescente e quarto minguante. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, note que é verdade. Na lua cheia e na lua nova, a maré alta é mais alta, a maré baixa é mais baixa. Na lua minguante e crescente, a diferença entre maré alta e maré baixa não é tão grande. Mas isso, por que é? Porque o Sol entra na brincadeira. Tá? E nunca ninguém fala do Sol. Olha que sacanagem. Tá? Então, se vocês olharem a tabela de maré, eu peguei um exemplo aqui em São Francisco, na Califórnia, que eu achei os dados. Tá? Lá, se você for nesse site aí, você acha para qualquer cidade costeira dos Estados Unidos. Peguei a tabela da Lua desse mesmo mês. Isso aí é para novembro de 2020. Tá? Se você for lá nesses dois sites hoje, você consegue pegar para esse mês. Tá? Eu, como já tinha pego em novembro de 2020, fiquei com preguiça de pegar de novo. Tá? Mas olha que legal. Olha que legal. Se eu pego aqui essa Lua, tá? Que no caso ela é a quarto minguante, percebam a diferença de maré alta e maré baixa aqui. Ó, a diferencinha. Tá percebendo? A altura? Isso aqui é altura, tá? Isso aqui é altura em pés. Tá? 3 pés é 1 metro. 6 pés, praticamente 2 metros. E assim por diante. Tá? Agora, se você vem aqui na Lua Nova, olha a diferença. Percebe? Tem quase 10 metros, tem quase 3 metros de diferença. Tá? Se você voltar para a Lua crescente, de novo. Se você voltar para a Lua cheia, tá aqui. Não é exatamente uma semana, né? Tem uns atrasinhos. Tá joia? Tá joia? Então percebam vocês que funciona. Esses cálculos que a gente fez são simples, tá? Eu fiz esses cálculos considerando que a água está só no Equador. Eu desprezei, né, outros fenômenos. Tá? Desprezei a rotação da Terra. Tá? A única coisa que a rotação da Terra serve foi lá há uns slides anteriores que eu mudei a Lua de posição, né? Em vez de girar a Terra, né? Que é mais fácil desenhar a Lua mudando do que girando a Terra ali. Tá? Mas percebam que o fato, né,
Tem outros fenômenos que acontecem, né? Mas o predominante é esse. Porque vocês percebem que se eu pego e somo, percebem, a intensidade da força da maré, da Lua, é 2 vezes maior que a do Sol. Então, quando eu somo, Lua mais Sol fica 3 vezes a força. Quando eu subtraio, fica 1 vez a força. Então, grosso modo falando, a força da maré na Lua cheia e na Lua nova é 3 vezes maior do que na Lua minguante e na Lua crescente. E se você observar que a diferença, vou apagar aqui para mostrar de novo, vocês observarem que a diferença na altura, das alturas de maré, aqui, ó, dá praticamente, né, aqui está mais fácil de ver, ó, vai de quase 7 até menos 2 aqui, então dá quase 9. Aqui dá, no máximo, aí uns 3, tá? Então, se eu for falar de uma forma bem grossa, vocês percebem que essa razão 3 não é tão absurda, ela não está tão longe, tá? Então, o legal disso é que o exemplo é tão, a conta é tão simples, a gente aplicou só aquelas coisas que a gente aprendeu nas aulas, e tem uma aplicação prática bastante legal, você vê que funciona muito bem, tá? Então, agora vocês podem programar sua viagem para a praia, sua pescaria, que agora vocês sabem aí como esperar maré alta ou maré baixa, tá? E daí, então, eu acabo a aula de hoje, e a gente acaba todos os conceitos para P2, na próxima aula a gente só faz exercícios e discute alguns exemplos aí para se preparar para a prova. Tá legal, pessoal? Então, eu fico aqui